muito bom dia para você que está aí ligadinho na Demais TV, claro, aguardando o programa de Bem com a Vida. E o programa de Bem com a Vida hoje está, assim, bem interessante. Hoje o programa vai estar abordando o assunto sobre educação e também sobre cultura. Hoje nós temos o prazer de estar recebendo aqui nos estúdios da Demais TV o professor Manolo Pérez, que é coordenador da Escola Preparatória Cursos e Concursos. O professor Manolo é mestre e doutor em educação pela PUC. E hoje o professor vai estar abordando aqui sobre o analfabetismo no Brasil. O programa de Bem com a Vida também vai estar entrevistando hoje a nossa amiga artista plástica Ivone Teixeira, que fez um trabalho fantástico sobre a cultura brasileira. E ela está organizando um evento denominado de Cantos e Encantos do Meu Brasil. Isso você vai ver aqui no programa de Bem com a Vida. Fique ligadinho. Sabe aquele seu amigo, aquela sua amiga? Dá uma ligadinha para ele, pede para estar participando hoje do programa de Bem com a Vida, que hoje nós vamos estar falando sobre cultura e educação. Bom dia, professor Manolo. Bom dia, doutora Vera Lúcia. É um prazer estar aqui no programa. Igualmente, o prazer é todo nosso, principalmente para falar de um assunto tão interessante que, claro, que é sobre a educação do nosso país, do Brasil, né, professor? E eu gostaria, assim, de já iniciar o programa perguntando para o senhor o que é o analfabetismo funcional e como ele funciona. Sim. Quando os dados do IBGE saíram agora relativos ao ano de 2010, nós verificamos que ainda uma grande porcentagem da população brasileira é considerada analfabeta. São em torno de 10% da população, quer dizer, 10 a 12% da população, considerados plenamente analfabetos. Esse número, na realidade, mascara uma outra realidade. O analfabetismo funcional, ele vai além do simples fato da pessoa saber escrever o seu nome, ou saber identificar as letras, ou fazer as contas básicas. O analfabetismo funcional, ele está relacionado ao fato das pessoas, apesar do conhecimento da língua, não conseguirem interpretar textos e tampouco resolver questões matemáticas mais complexas. Então, é muito comum pessoas que até cursaram 4 até 8 anos da escola comum, né, chegarem a ponto de não conseguirem interpretar uma leitura, não conseguirem fazer uma leitura completa e tirar dessa leitura algum conhecimento. Né? A pessoa simplesmente vai ler as palavras, quando não lê as sílabas somente, e não consegue entender o que aquilo significa. E esse tipo de não conhecimento, esse tipo de analfabetismo, ele é responsável por uma série de consequências na sociedade, que vão desde os acidentes em ambientes de trabalho, né, desde uma baixa produtividade industrial, ou uma série de outros fatores relacionados a isso. Então, as pessoas apresentam uma certa escolaridade, mas essa escolaridade mascara um não conhecimento nem da língua, nem da verbalização, e muito menos da interpretação. E isso é um quadro bastante alarmante. Nossa, professor Manolo, e o que o senhor atribui essa falta de conhecimento, ou esse número tão exacerbado de analfabetismo no Brasil? Os dados que nós temos indicam que até 70% da população brasileira é considerada um analfabeto funcional. E isso é alarmante, é um dos mais altos índices do mundo. Isso está ligado à educação, ao problema da educação, à má formação dos professores, ao baixo desempenho dos estudantes, aos sistemas que acabam promovendo os estudantes sem um denominador comum exigido. Né? Então, isso tudo acaba fazendo com que uma bolha, né, se forme, e essa bolha acaba explodindo mais para frente. Quer dizer, a nossa população jovem, ela está avançando, os últimos dados do censo mostram que a população adulta está crescendo, a população jovem está diminuindo, e isso vai empurrar para adiante, ou seja, para daqui a alguns anos, para daqui a algumas décadas, esse problema. Quando nós vamos necessitar de uma população com uma certa formação, nós vamos carecer disso. E já carecemos. Alguns setores da produção, alguns setores industriais, necessitam de uma mão de obra especializada que nós não temos.
Nós chegamos a ter muitos analfabetos funcionais com nível universitário. Pessoas que se formam, mas sem qualquer condição de atuar num nível empresarial, num nível industrial, por essa falta de compreensão. Né? Eu sempre digo que o que seria esse analfabetismo funcional de uma maneira prática? Né? Seria a mera interpretação de uma frase. Se essa frase ainda contiver algum tipo de metáfora, alguma expressão, vai ser mais difícil ainda. Né? Recentemente escrevi um artigo sobre isso, onde a gente coloca uma expressão simples, por exemplo, o mundo é uma aldeia global. Sim, estamos entendendo que, apesar do grande tamanho do planeta Terra e de vivermos na diversidade, podemos considerar que, graças às atuais tecnologias, tudo fica muito próximo, como se morássemos numa pequena aldeia. Só que essa interpretação não é todo mundo que consegue. As pessoas identificam a palavra mundo, identificam a palavra aldeia, mas não conseguem associar o que a frase está querendo dizer. Então, imagine isso num ambiente industrial, numa empresa, onde o funcionário vê uma placa, né? Perigo, não se aproxime com materiais inflamáveis. Ele entende a palavra perigo, talvez entenda a palavra inflamável, mas talvez não associe o que uma coisa está querendo dizer com a outra. Então, tudo isso gera, digamos assim, uma situação de risco, uma situação onde nós não avançaremos para o futuro com isso acontecendo. Então, precisamos investir na educação, precisamos investir na formação do professor, numa boa remuneração para o professor, para atrair para a educação aquelas pessoas que realmente têm a vocação para poder estar ensinando. Ok, mas assim, o senhor acredita que há possibilidade de ainda estar mudando todo esse quadro? Claro, possibilidade há, né, professor? Afinal de contas, o Brasil ainda é um país jovem, né? Com certeza. Mas assim, quando o senhor fala em mudar, onde realmente está mudando? Onde o senhor acha que deve realmente, de onde deveria estar vindo esse incentivo para estar mudando esse quadro da educação brasileira? Muitas coisas já foram feitas, claro, ao longo dos últimos, digamos, governos federais, governos estaduais, governos municipais, muitas coisas foram feitas. Porém, isso é incessante. Você precisa insistir nessa alteração para que, no futuro, você tenha colher esses resultados. Né? Nós citamos exemplos como os acontecidos no Oriente, no caso da Coreia. A Coreia, há mais de 30, 40 anos atrás, ela destinou praticamente 50%, 40% do seu orçamento para a educação. Isso fez com que a Coreia se tornasse conhecida como um tigre asiático no passado, e hoje ela é líder de ponta em muitas tecnologias e muitas das suas empresas ganharam espaço no mercado global. Né? E o que acontece? Se o Brasil não perceber isso, vai ser muito difícil. Né? É necessário um investimento muito grande. Não pode ser uma parte restrita, 10%, 12% é muito pouco. Precisa ser um investimento muito alto. O Brasil ele é sempre caracterizado por grandes obras, por uns planos ousados. Ultimamente nós temos visto que até esses planos ousados, eles estão um pouco acanhados. Então, o que dizer da educação? Né? Uma maneira também de você conseguir reverter é a seleção. Né? As empresas selecionam sempre os melhores profissionais. E o governo também está fazendo isso. Então, quando nós falamos em cargos públicos, em seleção de candidatos para concursos públicos, sempre estão sendo selecionados os melhores candidatos. Por isso, a proposta Ponto Cursos e Concursos, a escola a qual eu coordeno, é dar essa preparação para o candidato que deseja almejar esse tipo de cargo. Por quê? Se ele não estiver plenamente preparado, se ele não tiver sanado os seus problemas de conhecimento de língua, de operações de matemática, de conhecimentos gerais, e não tiver totalmente articulada a interpretação, ele não vai ser um candidato aprovado em nenhum concurso público. Então, a nossa ideia é trabalhar junto ao estudante, assim como a escola deveria fazer, tentar resolver os seus problemas. Quais são os seus problemas com o aprendizado? Ou o que você traz à escola também para digamos assim, haver uma troca. Né? Okay. Então, isso é importante. Uhum. Ok. Professor, vamos para um breve intervalo. Claro. Já voltamos aqui falando com os espectadores que eles já estão enviando algumas perguntas aqui. Mas fiquem ligadinhos aqui, a gente vai para um breve intervalo e já a gente volta.